Larissa Quaresma e Fernando Ferrer. Sejam bem-vindos e obrigada pela participação nesse feriadinho aqui em São Paulo, né? Feriado para quem eu não sei, né, Paulinha? É verdade. Porque a gente trabalha. Boa tarde para todo mundo. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Obrigada aí mais uma vez pela participação de vocês. Vamos diferenciando o nosso formato hoje, um tema principal aqui para a gente falar sobre a temporada de resultados. Já dei, né? Falei bastante aqui sobre a importância, né, de olhar esses números de perto. Mas, Lari, queria começar com você aqui, perguntando aqui como é que você está, qual é a sua expectativa, né, para essa temporada do quarto trimestre, para fechar o ano de 2023, o que a gente pode esperar desses resultados? Legal. A gente espera uma temporada de resultados com números um pouquinho melhores sequencialmente, principalmente por conta da Selic agora, né, mais uma vez, marginalmente menor do que a gente via nos trimestres anteriores. Então, as empresas que têm algum nível de dívida líquida positiva no seu balanço deveriam se beneficiar, mais uma vez, marginalmente, dessa queda da Selic, né? Depois eu entro nos setores aí, qual que deve sentir mais ou menos esse movimento, mas a gente espera, no geral, isso, né? E, de outro lado, as empresas do setor de commodities, principalmente do setor de óleo e gás, a gente tem uma expectativa positiva também. Maravilha, então esperamos essas notícias positivas e agora eu quero saber a opinião do Fernando também. A gente teve o rally ali no final do ano, né, Fernando, mostrando aí mais de 18% de alta em novembro e dezembro, e a gente, só para, né, serão esses resultados lá do trimestre passado, né, então a gente olha com um retrovisor ali e queria saber se esses números, né, devem corroborar com esse resultado tão bom da Bolsa. Será que a gente, de repente, também pode ver ali alguma surpresa positiva, de repente, que não apareceu ali no valor das ações no finalzinho do ano? Eu acho que sim, Paula. E assim, tem um ponto também que acho que é interessante comentar, que o quarto trimestre de 2022 teve a Copa do Mundo, né? Então, teve um efeito aí de deslocamento de consumo por parte da população. E aí, dessa vez, a gente pega, né, não só a queda da Selic, que a Larissa comentou, mas o próprio reajuste feito nas operações das empresas para fazerem mais com menos, né? Ou seja, melhoria na despesa operacional e melhoria na despesa financeira. Então, acho que a gente está passando, ou até já passou desse ponto de inflexão dos resultados, e aí a gente tem, né, alguns piques aqui que a gente acha que podem surpreender, enfim. A gente tem essa expectativa mais otimista aqui, justamente porque são muitos papéis, às vezes é difícil o mercado conseguir cobrir tudo, principalmente as empresas mais mid, small caps. Então, eu acho que a gente pode ter surpresa sim. Porque, afinal de contas, mais de 400 empresas, né? A gente tem, às vezes, tem dias, né, que a gente olha ali para o dia, e aí várias empresas importantes, né? Então, fica ali vocês muito de olho ali também, né? Acordam cedo, nem dormem direito para analisar esses números, né? Para passar aí para os investidores, mas é sempre muito agitado. E, Lari, você comentou ali um pouquinho dessa perspectiva um pouco mais positiva com a queda dos juros, né? Que ali acaba melhorando um pouquinho ali os resultados das empresas, né? Isso, né? A queda dos juros. A gente já vai conseguir ver algum resultado ali meio que mais importante ali nesse resultado do quarto, ou a gente vai precisar ainda esperar um pouco mais para ver esses resultados, de repente, mais lá na frente, de repente, nos resultados do primeiro trimestre de 24 mesmo? Eu acredito que, mais uma vez, a gente deve ver uma melhoria gradual nesse trimestre, né? Assim como nos próximos. Então, de forma geral, pegando as empresas listadas aqui na média, a gente vai ver trimestre após trimestre uma melhoria de margem proveniente, principalmente dessa queda de juros. Para a gente ver uma diferença maior
tem que pegar as empresas que são muito alavancadas, né? Que até a gente nem gosta tanto, porque ainda tem um risco grande, né? Apesar da taxa de juros estar em trajetória de queda, ela ainda está muito alta, está acima de 2 dígitos. Então, isso ainda é um patamar que pressiona os balanços das empresas, certo? Agora, na margem, deveria fazer um pouco mais de diferença para as empresas muito alavancadas. Isso quando a gente olha do lado das despesas. Agora, quando a gente olha para o lado da receita, tem alguns efeitos que a gente começa a enxergar. O primeiro deles é aquelas empresas que dependem bastante de compras financiadas, né? Então, as empresas que vendem bens duráveis, eletrodomésticos, móveis, né? A gente tende a começar a ver alguma melhora mais significativa aí nas receitas, né? Então, essas varejistas que vendem esses bens duráveis, a gente pode começar a ver algum efeito aí de receita. Agora, o setor financeiro, que foi um grande destaque na Bolsa em 2023, a gente pode continuar vendo esse destaque nesses números do quarto TRI. Por quê? Né? Principalmente aqueles bancos que têm uma área de investment banking bem relevante no resultado, a taxa de juros caindo faz muita diferença na geração de receita dessas divisões, né? Então, a gente tende a ver uma volta de movimentos de fusão-aquisição, movimentos de emissão de dívida, né? Alguns follow-ons aí no mercado, algumas a IPO não voltou ainda, né? Mas aí talvez seja um tema mais para os resultados de 2024. Mas, de forma geral, a gente tende a começar a ver essa divisão performando melhor, que ficou muito para trás, né? Nos anos anteriores, nos 2 últimos anos. Então, esse é um outro setor que deveria se beneficiar do ponto de vista de queda de juros, né? E, por último, assim, a gente não pode esquecer que o quarto TRI, ele é o trimestre de reconhecimento de taxa de performance dos fundos de investimento. Então, mais uma vez, aqueles bancos que têm uma asset management grande aí, que performa bem, né, que tem uma performance bacana, deve também gerar uma receita interessante, ou um início de recuperação interessante nas receitas de taxa de performance. Então, eu colocaria isso aí como destaque das taxas de juros. Muito bom. Agora, Fernando, a gente tem ali, né? Sai o balanço, são diversos números, eles fazem ali uma apresentação. Eu sei que vocês olham isso muito de perto, mas para o investidor, assim, o que você poderia falar assim? Quais que serão, vamos dizer assim, os temas chave a serem mais observados ali de perto, né? A Lari falou ali um pouquinho das despesas, das receitas. O que o investidor, às vezes, acessando esses números, deve olhar ali um pouco mais de perto? O que deve ser mais relevante nesses resultados? Tá, esse assunto é bem importante, e até vale lembrar o caso Americanas, né? Mas eu separaria 4. O primeiro é geração de caixa. Principalmente no quarto trimestre, que para as varejistas é o trimestre, né? Você tem os 2 principais dias do ano concentrados no quarto trimestre, que é Black Friday e o Natal. Então, normalmente, o varejista concentra ali 40% do seu EBITDA do ano nesse quarto trimestre. Mas o meu ponto aqui é geração de caixa é diferente de lucro líquido, né? E na Americanas ficou muito claro. A empresa queimava caixa todo trimestre, mas reportava lucro líquido e aí depois deu no que deu, né? Então, cada vez mais, acho que o investidor tem que ficar de olho nisso. Essa empresa gera caixa, de fato. E quarto trimestre costuma ser um bom trimestre para isso. O outro tema que é muito importante, a alavancagem. Né? Então, qual o tamanho do endividamento? Qual é o prazo médio dessa dívida? Qual o custo desse endividamento? Será que ela se beneficia bastante ou não tanto com esse ciclo de queda de juros que está dado? Né? Porque isso aí como o mercado antecipa também, pode ser uma característica importante para você, né, garimpar um ativo que vá desalavancar rápido no trimestre e aí você consegue se antecipar, né? E aí outros 2 pontos, acho que é capacidade de repasse de preço, né? E aí normalmente as empresas mais focadas na classe social mais alta acabam se beneficiando disso. E o outro ponto, até que eu comentei na pergunta anterior,
que é essa capacidade de fazer mais com menos, né? Então, olhar ali a despesa sobre a receita e ver em percentuais se aquilo está diminuindo ou está aumentando, né? Normalmente, as boas empresas bem tocadas, elas conseguem manter ou até diminuir esse ratio, o que normalmente é bom sinal, né? Então, elencaria esses 4 pontos aí que, né, de forma geral, são muito interessantes para o investidor estar de olho nas empresas. Maravilha, vamos ficar de olho nesses 4 pontos. Agora, passando de novo para a Lari, a gente tem visto aí aumentos de gastos mesmo, né, feitos pelo governo, programas, acabei de comentar aqui, né, sobre esse fundo aí para ajudar as empresas do setor aéreo. De alguma forma, essa ajuda, vamos dizer, esses gastos do governo para ajudar essas empresas, pode, de repente, trazer algum resultado positivo no balanço do 4º trimestre? Assim, esses programas de transferência de renda ou de estímulo ao consumo de certa forma, né, eles tendem a beneficiar as empresas de varejo tanto de bens quanto varejo de serviços. Então, assim, agências de viagem, varejistas de moda, varejistas de bens duráveis, de eletromóveis e tudo mais. Só que o efeito dessas coisas, ele é gradual. Para o 4º TRI, eu não espero nenhuma diferença relevante nos resultados das empresas. Eu esperaria mais a partir de 2024, né? Agora, esse é um ponto importante de você levantar, porque tem algumas pessoas que elas gostam de tomar decisões de investimento baseada nisso, né? O governo vai beneficiar tal setor, tal tipo de empresa, mas muitas vezes, quando o governo ele vem para beneficiar, né, com esse pacote de resgate, ou de ajuda, ou de estímulo em consumo a determinado setor, é porque justamente aquele setor está com uma dificuldade de ganhar atração ou de se recuperar, né? E algumas vezes pode ser o empurrão que precisa para aquele setor crescer de forma mais sustentada, outras vezes pode ser o que a gente chama de, coloquialmente aqui, de voo de galinha. Então, é preciso monitorar, sim, né, como que o governo influencia cada setor, mas eu acho um pouco frágil você basear decisões de investimento nisso, né? Então, eu colocaria essa observação. Um ponto a ser monitorado, mas não relevante para a tomada de decisão mesmo, né? Pode beneficiar ali, mas pode ser também algo, às vezes, também, que nem você falou ali, um voo de galinha.